Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Boneco de Neve, um livro escrito por Jô Nesbo. Parte 1. Capítulo 1. Quarta-feira, 5 de novembro de 1980. O Boneco de Neve. Era o dia em que a neve veio. Às 11 horas da manhã, enormes flocos surgiram de um céu incolor, invadindo os campos, os jardins e os gramados de Romerick, como uma armada vinda do espaço sideral. Às 2 da tarde, 2 caminhões removedores de neve estavam em ação em Lillestrøm, e às 2h30, quando Sarah Knesland conduziu lenta e cuidadosamente seu Toyota Corolla SR5 entre as casas esparsas da rua Colovey, a neve de novembro caía sobre a paisagem ondulada do campo como um edredom. À luz do dia, ela achou que as casas pareciam diferentes, tão diferentes que quase passou da entrada da garagem. Quando pisou no freio, o carro derrapou, e ela ouviu um gemido vindo do banco de trás. Pelo retrovisor, viu a expressão descontente do filho. "Não vai demorar, meu bem", disse. Em frente à garagem havia uma grande faixa de asfalto em meio a toda aquela brancura, e ela pôde ver que a van da mudança esteve ali. Sentiu um nó na garganta. Torceu para que não fosse tarde demais. "Quem mora aqui?" A pergunta veio do banco de trás. "É só um conhecido", respondeu Sarah, automaticamente verificando seu cabelo no espelho. 10 minutos, meu bem. Vou deixar a chave na ignição para você poder ouvir rádio." Ela saiu sem esperar pela resposta e saltitou com os sapatos escorregadios até a porta por onde havia passado tantas vezes, mas nunca assim, em plena luz do dia e à vista de todos os olhares curiosos da vizinhança. Não que visitas tarde da noite aparentassem ser mais inocentes, porém, por algum motivo, atos dessa natureza pareciam mais apropriados quando executados depois do anoitecer. Ela ouviu a campainha soar lá dentro, como uma abelha no interior de um pote de geleia. Sentindo brotar o desespero, lançou o olhar para as janelas dos vizinhos. Elas não lhe revelaram nada, apenas o reflexo das macieiras pretas e desfolhadas do céu cinzento e da paisagem cor de leite. Finalmente, ela ouviu passos por trás da porta e soltou a respiração, aliviada. No instante seguinte, estava do lado de dentro e nos braços dele. "Não vá, querido", pediu ela, ouvindo um soluço já fisgando suas cordas vocais. "Preciso ir", disse ele em voz monótona, como se aquilo fosse um refrão que estava cansado de repetir. Suas mãos procuraram caminhos familiares, essa sim, uma repetição da qual nunca se cansava. Não precisa ir", sussurrou ela em seu ouvido. "Mas você quer. Você não tem coragem de continuar. Isso não tem nada a ver com você e eu." Dava para ouvir a irritação brotando na voz dele ao mesmo tempo que sua mão, forte mas gentil, deslizava pelo meio das costas dela, indo para o interior do cós da saia e da meia calça. Eles eram como um par de dançarinos experientes que conheciam cada movimento do parceiro, os passos, a respiração, o ritmo. Primeiro, na cama, o lado claro e prazeroso do amor. Depois, o amor em seu aspecto sombrio, o lado doloroso. A mão dele passou sobre o casaco dela, procurando mamilos sob o grosso tecido. Ele era eternamente fascinado pelos mamilos dela. Sempre acabava procurando-os. Talvez por ele mesmo não ter nenhum. "Você estacionou em frente à garagem?", perguntou ele, beliscando com força. Ela fez que sim e sentiu a dor atingi-la como uma flecha de desejo subindo a cabeça. Seu sexo já estava dilatado para receber os dedos que logo estariam lá. "Meu filho está esperando no carro." A mão dele parou abruptamente. "Ele não sabe de nada", disse ela num gemido ao sentir a mão dele hesitar. "E seu marido? Onde ele está agora?" "Onde você acha?" "No trabalho." É claro. Agora era ela quem parecia irritada. Tanto por ele ter trazido seu marido à conversa quanto por ser difícil para ela dizer qualquer coisa sobre o marido sem se irritar. E também porque seu corpo precisava tê-lo, o quanto antes. Sarah Knesland abriu a braguilha dele. "Não", começou ele, segurando-a pelo punho.
Ela lhe deu um tapa com força com a outra mão. Espantado, ele olhou para ela enquanto o rubor espalhou-se pela face. Ela sorriu, agarrou o farto cabelo preto dele e puxou seu rosto para si. Você pode ir, disse ela. Mas antes vai ter que me fuder. Está entendido? Ela sentiu a respiração dele em seu rosto. Agora vinha em fortes arfadas. Outra vez lhe deu um tapa com a mão livre, e o pau dele endurecia na outra mão. Ele metia, cada vez um pouco mais forte, mas já havia acabado. Ela estava dormente, a magia havia passado, a tensão tinha se dissolvido e tudo o que restou era o desespero. Ela o estava perdendo. Naquele instante, ali deitada, ela o havia perdido. Todos aqueles anos ansiando por ele, todas as lágrimas derramadas, as atitudes desesperadas que ele a induzira a tomar, sem dar nada em troca, exceto por uma coisa. Ele estava posicionado ao pé da cama, pegando-a de olhos fechados. Sarah encarou o tórax dele. No começo havia estranhado, porém aos poucos começara a gostar da visão daquela pele branca e sem marca sob a musculatura peitoral. Lembrava as estátuas antigas em que os mamilos eram omitidos por consideração ao pudor público. Os gemidos dele aumentaram, e ela sabia que em breve ele soltaria um urro furioso. Ela amava aquele urro, a expressão facial sempre surpresa, estática, quase de dor, como se todas as vezes o orgasmo ultrapassasse suas mais loucas expectativas. Agora ela esperava o último urro, uma despedida sonora daquela caixa fria que era o quarto dele, despido de quadros, cortinas e carpete. Depois, ele iria se vestir e viajar para outro lugar do país, onde disse que lhe ofereceram um emprego que não podia recusar, mas ele podia abrir mão disso aqui, e ainda assim soltaria um urro de prazer. Ela fechou os olhos, mas o urro não veio. Ele havia parado. O que foi? Perguntou ela, abrindo os olhos. O rosto estava contorcido, sem dúvida, mas não de prazer. Um rosto, sussurrou ele. Ela se sobressaltou. Onde? Do lado de fora da janela. A janela ficava ao pé da cama, logo acima da cabeça dela. Sarah virou-se na direção oposta, sentindo-o deslizar para fora, já mole. A janela sobre sua cabeça estava alta demais na parede para que, de onde ela estava deitada, pudesse ver o exterior, e alta demais para que alguém do lado de fora pudesse olhar para dentro. Graças à luz do dia que já começava a morrer, tudo que pôde ver foi a dupla exposição do reflexo do lustre do teto. Você se viu, declarou ela, quase implorando. Foi o que pensei primeiro, replicou ele, ainda olhando pela janela. Sarah ficou de joelhos, levantou-se e espiou para o jardim, e lá estava o rosto. Ela soltou uma gargalhada de alívio. O rosto era branco, com olhos e boca feitos de pedrinhas pretas, provavelmente recolhidas na frente da entrada. Os braços eram galhos de macieiras. Mas, meu Deus! Exclamou ela, arfando. É apenas um boneco de neve. Então seu riso se transformou em lágrimas. Desamparada, Sarah soluçou até sentir os braços dele em volta de si. Eu preciso ir, anunciou ela num soluço. Fique mais um pouco, pediu ele. Ela ficou mais um pouco. Quando Sarah chegou à garagem, viu que quase 40 minutos haviam se passado. Ele havia prometido ligar de vez em quando. Sempre fora um bom mentiroso, e, ao menos dessa vez, ela achou isso bom. Antes mesmo de chegar ao carro, pôde ver o rosto pálido do menino olhando para ela do banco de trás. Ela puxou a porta do carro e, para sua surpresa, viu que estava trancada. Espiou o interior pelo vidro embaçado. Foi só quando Sarah bateu no vidro que o menino abriu. Ela sentou-se no banco do motorista. O rádio estava mudo, e o carro, gélido. A chave estava no banco do passageiro. Sarah se virou para ele. Seu filho estava pálido, e o lábio inferior tremia. Tem alguma coisa errada? Perguntou ela. Sim, respondeu. Eu vi ele. Havia um tom agudo de horror na voz do filho que ela não se lembrava de ter ouvido desde quando ele era apenas um garotinho espremido entre eles no sofá em frente à TV cobrindo os olhos com as mãos. E, agora, sua voz estava na fase de mudança. Ele havia parado de lhe dar um abraço de boa noite e começado a se interessar por motores de carro e garotas. Um dia ele iria se sentar num carro com uma dessas garotas e também sairia da sua vida. Como assim? Indagou ela, colocando a chave na ignição e dando a partida. O boneco de neve. O motor não respondeu, e ela foi tomada por um pânico repentino. Ela não sabia do que sentia medo. Sarah olhou pelo para-brisa e girou a chave outra vez. Será que a bateria tinha acabado? E como era esse boneco de neve? Perguntou ela, pesando fundo no acelerador, em desespero, girando a chave com tanta força que parecia que iria quebrá-la. O filho respondeu, mas sua resposta foi abafada pelo urro do motor. Sarah engrenou a marcha, soltando a embreagem como se de repente houvesse urgência em sair dali. As rodas derraparam na neve recém-caída e meio derretida. Ela pisou mais fundo no acelerador, porém a traseira do carro deslizou para o lado. Por fim, os pneus derreteram a neve e aderiram ao asfalto, fazendo o carro voar e entrar na rua derrapando. Papai está nos esperando, disse ela. Vamos depressa.
Ela ligou o rádio e aumentou o volume para preencher o gélido interior com outros sons além da própria voz. Um locutor disse pela 100ª vez naquele dia que, na noite anterior, Ronald Reagan havia vencido Jimmy Carter na eleição presidencial norte-americana. De novo, o menino falou algo, e ela olhou pelo retrovisor. O que você disse? Perguntou em voz alta. Ele repetiu, mas ainda não deu para ouvir. Ela abaixou o volume do rádio enquanto guiava em direção à rua principal e ao rio que cortavam a paisagem como duas tarjas negras de luto, e se sobressaltou ao perceber que o garoto havia se inclinado para ficar entre os dois bancos da frente. Sua voz soou como um sussurro seco no ouvido de Sarah. Como se fosse importante que ninguém mais os ouvisse. Nós vamos morrer. Capítulo 2. 2 de novembro de 2004. Dia 1. Olhos de pedrinhas. Harry deu um salto e arregalou os olhos. Estava um frio de congelar, e da escuridão veio a voz que o havia acordado. Anunciava que, naquele dia, o povo americano decidiria-se, pelos próximos 4 anos, o presidente se chamaria novamente George Walker Bush. Novembro. Harry pensou que definitivamente entravam num tempo sombrio. Ele jogou o edredom de lado e botou os pés no chão. O linóleo estava tão gelado que ardia. Ele deixou as notícias retombando no rádio-relógio e foi ao banheiro. Olhou-se no espelho. Também era novembro ali. Cansaço, palidez em tons de cinza e tempo fechado. Como sempre, os olhos estavam vermelhos, e os poros no nariz eram grandes crateras pretas. As bolsas embaixo dos olhos, com suas íris azul claras aguadas pela bebida, desapareceriam depois de lavar o rosto com água quente, secar com uma toalha e tomar o café da manhã. Ao menos ele supunha. Agora que já havia chegado aos 40, Harry não sabia bem como seu rosto se comportaria ao longo do dia. Se as rugas suavizariam, dando uma trégua para a expressão de perseguido com que acordava após passar noite sendo perturbado por pesadelos. O que acontecia na maioria das noites. Motivo pelo qual ele evitava os espelhos assim que deixava seu pequeno apartamento espartano na Rua Sophie para se transformar no inspetor Hall da divisão de homicídios na sede da polícia de Oslo. Era quando encarava outros rostos à procura de suas dores, seus calcanhares de Aquiles, seus pesadelos, motivos e razões pelos quais decepcionavam a si mesmos, enquanto ouvia suas mentiras cansativas e tentava encontrar um sentido no que fazia. Aprisionar pessoas que já estavam aprisionadas em si mesmas. Em prisões feitas de ódio e desprezo pela própria pessoa que se é, coisas que ele mesmo reconhecia bem demais. Harry passou a mão sobre os fios arrepiados e bem cortados de cabelo louro que crescia a exatos 192 centímetros acima das quase congeladas solas dos pés. Sua clavícula despontava como um cabide por baixo da pele. Ele havia malhado bastante desde seu último caso. Freneticamente, alguns diziam. Além de andar de bicicleta, tinha começado a fazer musculação na sala de ginástica, no porão da sede da polícia. Gostava da dor intensa e de poder reprimir os pensamentos. Apesar disso, só conseguiu ficar mais magro. A gordura sumia e os músculos se assentavam em camadas entre o esqueleto e a pele. Enquanto antes tinha ombros largos e era o que Raquel chamava de naturalmente atlético, agora começava a ficar parecido com o urso polar desfolado que havia visto em uma foto. Um predador musculoso, mas absurdamente esquelético. Resumindo, ele estava desaparecendo. Não que se importasse com isso. Harry suspirou. Novembro. Ia ficar ainda mais sombrio. Foi até a cozinha. Bebeu um copo de água para aliviar a dor de cabeça e, surpreso, olhou pela janela. O telhado do prédio no outro lado da Rua Sophie estava branco, e o reflexo da intensa luz aguçou sua visão. A primeira neve caíra durante a noite. Ele pensou na carta. De vez em quando recebia cartas desse tipo, mas essa era especial. Havia mencionado Tovo-Omba. No rádio, um programa sobre a natureza havia começado, e uma voz animada falava sobre focas como se fossem a coisa mais incrível do mundo. Todo verão, as focas de Beral se reúnem no Estreito de Bering para acasalar. Como os machos são maioria, a competição pelas fêmeas é tão feroz que aqueles que conseguem conquistar uma parceira ficam com ela durante todo o período do acasalamento. O macho cuidará de sua parceira até o filhote nascer e se desenvolver a ponto de poder cuidar de si mesmo. Não por amor à fêmea, mas por amor aos seus próprios genes. A teoria darwiniana diria que é a seleção natural que faz a foca de Beral ser monogâmica, não a moral. Será? Pensou Harry. A voz do rádio falava quase em falsete de tão empolgada. Mas, antes de as focas deixarem o Estreito de Bering para procurar comida no mar aberto, o macho tentará matar a fêmea. Por quê? Porque uma foca fêmea de Beraus nunca se acasala 2 vezes com o mesmo macho. Para ela, isso significa distribuir o risco biológico do material genético, exatamente como na bolsa de valores. Para ela, é biologicamente racional ser promíscua, e o macho sabe disso. Ao matá-la, ele quer impedir que filhotes de outras focas venham a competir com sua própria prole pela mesma comida. Como os seres humanos também se enquadram na teoria darwiniana, por que não pensamos como as focas? Perguntou outra voz.
Mas nós pensamos assim. A nossa sociedade não é nem nunca foi tão monógama quanto aparenta ser. Recentemente, uma pesquisa sueca mostrou que entre 15 e 20% de todas as crianças têm um pai diferente do que elas acreditam ter. E vale ressaltar que isso inclui seus próprios pais declarados. 20%. Isso quer dizer uma em cada 5 crianças, vivendo uma mentira, e garantindo a diversidade biológica. Harry mexeu no botão do rádio à procura de alguma música suportável. Ele parou numa versão de Desperado, executada por um Johnny Cash já maduro. Alguém batia com força na porta de entrada. Harry foi até o quarto, vestiu seu jeans, voltou ao hall de entrada e abriu. Harry Hall, o homem do lado de fora vestia um macacão azul e olhou para Harry pelas lentes grossas dos óculos. Seus olhos eram claros como os de uma criança. Harry assentiu com a cabeça. Está com fungo? O homem fez a pergunta com expressão séria. Um longo tufo de cabelo estava grudado de viés na sua testa. Trazia debaixo do braço uma prancheta de plástico com uma folha cheia de coisas impressas. Harry esperou o homem prosseguir e explicar, mas ele não disse mais nada. Apenas aquela expressão segura e aberta. Isso é uma questão estritamente pessoal, replicou Harry. O homem esboçou um sorriso como resposta a uma piada que estava verdadeiramente enjoado de ouvir. Fungo no seu apartamento. Mofo. Não tenho motivos para acreditar que tenho. É essa a questão do mofo. Ele raramente dá motivos para acreditar que está aí. O homem sugou os dentes e balançou nos calcanhares. Was? Perguntou Harry por fim. Mas ele está. O que faz você achar isso? Seu vizinho está com mofo. Ah, é. E você acha que pode ter se espalhado? Mofo não se espalha. Podridão seca se espalha. E então? Há uma falha de construção na ventilação ao longo das paredes deste quarteirão. Cria condições para o mofo crescer. Posso dar uma olhada na sua cozinha? Harry deu um passo para o lado. O homem foi direto à cozinha, onde imediatamente encostou na parede um aparelho laranja, parecido com um secador de cabelo. 2 bips soaram. Medidor de umidade, explicou o homem, olhando para aquilo que obviamente era um mostrador. Como eu pensava. Tem certeza de que não viu ou sentiu o cheiro de algo suspeito? Harry não tinha uma ideia clara do que poderia ser suspeito. Uma camada como aquela que dá em pão velho, disse o homem. Cheiro de bolor. Harry sinalizou que não. Teve ardência nos olhos? Perguntou o homem. Se sentiu cansado? Teve dores de cabeça? Harry deu de ombros. Claro, desde sempre. Você quer dizer desde que veio morar aqui? Talvez. Mas o homem não estava prestando atenção. Havia tirado uma faca do cinto. Harry deu um passo para trás e olhou a mão com o instrumento se erguer e golpear a parede com muita força. Algo parecido como um gemido soou quando a faca atravessou a placa de gesso por baixo do papel de parede. O homem retirou a faca, enfiou-a novamente e arrancou um pedaço de gesso pulverizado, deixando um buraco grande na parede. Então sacou uma pequena lanterna e iluminou o buraco. Franziu bem a testa por trás das lentes superdimensionadas dos óculos. Depois enfiou o nariz no buraco e farejou. Justamente, concluiu ele. Olá, pessoal. Olá. Quem? Perguntou Harry, aproximando-se. Aspergilos, respondeu o homem. Um gênero de mofo. Podemos escolher entre 300 a 400 espécies, e é difícil dizer com certeza qual é esta aqui, porque o crescimento nestas superfícies duras é tão tênue que é quase invisível. Mas o cheiro é inconfundível. E isso significa um problema, certo? Perguntou Harry, tentando lembrar quanto ainda tinha em sua conta bancária depois que ele e o pai haviam patrocinado uma viagem à Espanha para a SS, sua irmãzinha que sofria do que ela mesma chamava de um toque de síndrome de Down. Não é como podridão seca de verdade. O prédio não vai desabar, disse o homem. Mas você talvez. Eu, se estiver predisposto a isso. Algumas pessoas adoecem por respirar o ar com mofo. Se sentem indispostas durante anos e são, naturalmente, acusadas de serem hipocondríacas, já que ninguém detecta nada e os outros moradores continuam saudáveis. E então a peste devora o papel de parede e as placas de gesso. O que você sugere? Que eu erradique essa proliferação? É claro. E as minhas economias? É coberto pelo seguro do prédio. Não vai lhe custar nada. Só preciso de acesso ao seu apartamento durante os próximos dias. Harry encontrou o molho de chaves sobressalentes na gaveta da cozinha e o estendeu ao homem. Serei só eu, disse o homem. Acho que eu devia mencionar isso. Muita coisa esquisita acontece lá fora. Sério. Harry sorriu com tristeza e olhou pela janela. Nada, falou Harry. De qualquer maneira, aqui não tem nada para roubar. Agora tenho que ir. O sol brando da manhã refletia em toda a fachada envidraçada da sede da Polícia Distrital de Oslo, que continuava no mesmo lugar havia mais de 30 anos, no topo da colina da rua principal, Grand Landsleire. Mesmo que não tivesse sido exatamente intencional, a sede da polícia ficava bem próxima às áreas de maior criminalidade da zona leste da cidade, e a penitenciária de Oslo, localizada no que era a antiga cervejaria Bayern, era seu vizinho mais próximo.
A delegacia era cercada por um gramado marrom e murcho, com bordos e tilhas cobertos por uma fina camada de neve branco-acinzentada que caíra durante a noite, fazendo o parque parecer um espólio amortalhado. Harry subiu pela faixa preta de asfalto até a entrada principal e se encaminhou para o hall central, onde a decoração de porcelana com água escorrendo da parede, projetada por Cary Christensen, sussurrava seus segredos eternos. Ele cumprimentou o segurança na recepção e pegou o elevador para a divisão de homicídios no 6º andar. Mesmo já tendo se passado quase 6 meses desde que ganhará seu próprio escritório na Zona Vermelha, quase sempre ia para a sala apertada e sem janelas que antes dividia com o oficial Jack Alvorsen. Agora, era ocupada pelo oficial Magnus Carey, e Jack Alvorsen estava enterrado no cemitério de Vestre Aker. A princípio, os pais dele quiseram enterrar o filho na cidade natal de Saint-Teger, pois Jack e Beate LNN, a chefe da perícia técnica, não eram casados, sequer moraram juntos. Mas, quando ficaram sabendo que Beate estava grávida e que o filho de Jack nasceria no verão, concordaram em enterrar Jack em Oslo. Harry entrou em sua nova sala, que ele sabia que seria sempre nova, da mesma maneira que o estádio de futebol do Barcelona, com 50 anos, ainda era chamado de Camp Nou, que em catalão significa estádio novo. Ele se deixou cair na cadeira e ligou o rádio, enquanto dava bom dia para as fotos em cima da estante de livros e se encostava à parede. Um dia num futuro desconhecido, quando se lembrasse de comprar taxinhas, iria pendurá-las na parede. Ellen Gelten, Jack Alvorsen e Barney Mler, ali dispostos em sequência cronológica. A Sociedade dos Policiais Mortos. No rádio, políticos noruegueses e cientistas sociais davam seus pontos de vista acerca da eleição presidencial norte-americana. Harry reconheceu a voz de Harvey STP, o dono da revista de sucesso liberal e conhecido como um dos formadores de opinião mais versados, arrogantes e divertidos do país. Harry aumentou o volume até as vozes retombarem nas paredes de tijolo e pegou suas algemas PLs que estavam sobre a mesa. Treinou a algemar com rapidez usando o pé da mesa como alvo. A madeira já estava toda lascada por causa desse mau hábito adotado durante um curso no FBI em Chicago e aperfeiçoado em noites solitárias passadas num quarto nojento em Cabrini Green, ao som dos gritos de vizinhos brigando e Jim Beam como única companhia. A meta era lançar a algema ao punho do preso, de modo que a mola da argola atirada ativasse a outra argola e travasse. Com a quantidade certa de força e precisão, era possível se algemar ao prisioneiro com um simples movimento, antes que ele tivesse tempo de reagir. Harry nunca teve a oportunidade de usar isso em serviço e apenas uma vez havia aplicado a outra coisa que aprenderá no curso, como prender um serial killer. A algema travou em volta do pé da mesa e as vozes do rádio zumbiram. O que você acha que torna os noruegueses tão céticos em relação a George Bush, Harvey STP? É porque somos um país superprotegido e, embora nunca tenhamos travado nenhuma guerra, ficamos felizes por deixar outros fazerem isso por nós. A Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos. Sim, desde as guerras napoleônicas estamos nos escondendo atrás de nossos irmãos mais velhos. A Noruega baseou sua segurança na confiança de que outros se responsabilizarão quando as coisas se complicarem. Tem sido assim por tanto tempo que perdemos nosso senso de realidade, acreditando que a Terra é basicamente povoada por gente que nos deseja o bem por sermos o país mais rico do mundo. A Noruega é uma loura tagarela com o cérebro do tamanho de uma ervilha que se perdeu numa ruela do Bronx e que agora se sente indignada porque seu guarda-costas está sendo violento demais com os assaltantes. Harry discou o número de Raquel. Além do número de SS, o de Raquel era o único que sabia de cor. Quando ele era mais novo e inexperiente, pensava que ter uma memória ruim fosse uma desvantagem para um investigador. Agora sabia que não. Bush e os Estados Unidos são o guarda-costas? Perguntou o âncora. Sim. Lyndon B. Johnson disse uma vez que os Estados Unidos não escolheram esse papel, mas reconheceu que não havia outros para cumpri-lo. E tinha razão. Nosso guarda-costas é um cristão novo, com uma relação conturbada com o pai, problemas com bebida e de intelecto limitado, sem força de caráter suficiente até para fazer o serviço militar de forma honrosa. Em suma, um cara que devemos ficar felizes por ser reeleito presidente hoje. Suponho que esteja sendo irônico. De maneira alguma. Um presidente tão fraco escuta seus conselheiros, e a Casa Branca tem os melhores, acredite. Mesmo que com aquele seriado de TV ridículo sobre o Salão Oval nós possamos até ter ficado com a impressão de que os democratas têm monopólio da inteligência, por mais surpreendente que seja, é na extrema-direita, entre os republicanos, que encontramos as mentes mais perspicazes. A segurança da Noruega está nas melhores mãos. Uma amiga de uma amiga minha já fez sexo com você. Sério? Perguntou Harry. Você não? Consertou Raquel. Estou falando com o outro cara. STP. Desculpe, disse Harry, e abaixou o volume do rádio. Depois de uma palestra em Trondheim, ele a convidou para ir ao quarto dele. Ela estava interessada, mas fez questão de contar que havia removido um seio. Ele disse que queria pensar um pouco e foi para o bar. Voltou e a levou para o quarto. Espero que tenha correspondido às expectativas. Nada é capaz de corresponder a expectativas. É, concordou Harry, perguntando-se sobre o que estariam falando.
E como vai ser hoje à noite? Perguntou Raquel. Às 8 no Palace Grill está bom. Mas que besteira é essa de não poder reservar mesa? Para dar um toque diferenciado, eu acho. Combinaram de se encontrar no bar. Depois de desligar, Harry ficou pensando. Ela parecia satisfeita. Ou alegre. Alegre e animada. Tentou ver se ele, por sua vez, tinha sido bem-sucedido na tentativa de ficar satisfeito com a alegria dela. Satisfeito porque a mulher que ele havia amado tanto estava feliz com outro homem. Raquel e ele já tiveram seu tempo, e ele teve suas chances, as quais desperdiçou. Por que então não ficar contente por ela estar bem? Por que não desistir da ideia de que as coisas podiam ter sido diferentes e seguir a própria vida? Prometeu a si mesmo que se esforçaria um pouco mais. A reunião matinal acabou logo. O chefe da divisão de homicídios, Gunnar Hagen, fez uma revisão dos casos em andamento, que não eram muitos, visto que não tinham nenhum assassinato recente sob investigação, e assassinato era a única coisa que fazia a pulsação da delegacia acelerar. Thomas ele, um oficial da divisão de pessoas desaparecidas, estava presente e expôs o caso de uma mulher que tinha sumido de casa havia um ano. Nenhum sinal de violência, nenhum sinal do autor do crime e nenhum sinal dela. Era dona de casa e fora vista pela última vez na creche, onde havia deixado o filho e a filha pela manhã. O marido e todas as pessoas próximas tinham álibis e foram descartados como suspeitos. Concordaram que a homicídios deveria levar o caso adiante. Magnus Carre transmitiu saudações de Stanley Aune, o psicólogo fixo da homicídios, a quem havia visitado no hospital o Leval. Harry sentiu uma leve dor na consciência. Stanley Aune não era apenas seu conselheiro em casos criminais, mas também seu conselheiro pessoal na luta contra a bebida e o mais próximo que já chegará de um confidente. Já havia mais de uma semana que Aune tinha sido internado com um diagnóstico incerto, porém Harry ainda não havia conseguido superar sua aversão por hospitais. Amanhã, pensou Harry. Ou quinta. Temos uma nova oficial, declarou Gunnar Hagen. Katrine Bratt. Uma mulher jovem se levantou espontaneamente da primeira fila, mas sem lhes oferecer um sorriso. Era muito atraente. Atraente sem esforço, pensou Harry. Cabelos finos, quase ralos, pendiam sem vida nas laterais do rosto. Este, por sua vez, era pálido, de traços retos e com a mesma expressão séria e cansada que Harry tinha visto em outras mulheres de grande beleza, já tão acostumadas a serem olhadas que haviam parado de gostar ou não disso. Katrine Bratt usava um taier azul que ressaltava sua feminilidade, mas as grossas meias calças pretas embaixo da saia e as botinhas de inverno muito práticas invalidavam quaisquer suspeitas de que estivesse investindo nesse lado. Ela passou a olhar pelo grupo, como se tivesse ficado de pé para vê-los, e não para ser vista. Harry apostou que ela havia planejado tanto o traje quanto essa pequena atuação em seu primeiro dia de trabalho na sede da polícia. Katrine trabalhou 4 anos na polícia de Bergen, a maior parte do tempo na divisão de crimes sexuais, mas também já atuou na divisão de homicídios, continuou Hagen, olhando para uma folha que Harry supunha ser o currículo dela. Formou-se em Direito na Universidade de Bergen em 1999, estudou na Academia de Polícia e é nossa oficial. Por enquanto não tem filhos, mas é casada. Uma das finas sobrancelhas de Katrine Bratt se ergueu quase imperceptivelmente, e Hagen, ou notando esse detalhe, ou talvez achando que a última informação havia sido supérflua, emendou. Para quem estiver interessado. Na pausa opressiva e marcante que se seguiu, Hagen pareceu achar que tinha piorado as coisas ainda mais. Pigarreou 2 vezes e disse que aqueles que ainda não estivessem inscritos para a festa de Natal deveriam fazê-lo até quarta-feira. Cadeiras arrastando e Harry já estava no corredor quando ouviu uma voz atrás de si. Parece que pertenço a você. Harry deu meia volta e se deparou com o rosto de Katrine Bratt. Como seria atraente se fizesse um esforço, pensou. Ou você a mim, continuou ela, mostrando uma fileira de dentes regulares, mas sem deixar o sorriso alcançar os olhos. Depende do ponto de vista. Ela falou em norueguês padrão, temperado com sotaque de Bergen e seus R's moderadamente arrastados, fazendo Harry apostar consigo mesmo que ela era de Fana ou de Calfare ou de outro bairro de classe média. Ele continuou andando, e ela apressou o passo para acompanhá-lo. Parece que o chefe da homicídio se esqueceu de informá-lo. Ela pronunciou o título de Gunnar Hagen, dando uma ênfase levemente exagerada a todas as sílabas. Mas você deveria me mostrar o lugar e cuidar de mim nos próximos dias, até eu conseguir me virar por conta própria. Você acha que pode fazer isso? Harry esboçou um sorriso. Até então estava gostando dela, mas é claro que estava aberto a mudar de ideia. Ele estava sempre disposto a dar às pessoas outra chance de figurar em sua lista negra. Não sei, disse ele, parando na máquina de café. Vamos começar com isso. Não bebo café. Mesmo assim, ela é autoexplicativa, como a maior parte das coisas por aqui. O que você pensa a respeito do caso da mulher desaparecida? Harry apertou o botão americano que, no caso dessa máquina, era tão americano quanto o café norueguês que serviam nas barcas. O que é que tem? Perguntou Bratt. Você acha que ela está viva? Harry tentou falar de maneira casual para que ela não percebesse que era um teste. Acha que sou estúpida?
retrucou ela, olhando para a máquina que pigarreava e cuspia um líquido preto num copo plástico branco sem disfarçar seu asco. Não ouviu o chefe da homicídios dizer que trabalhei na divisão de crimes sexuais durante 4 anos. Murmurou Harry. Morta então? Como os dinossauros, respondeu Catherine Bratt. Harry levantou o copo branco. Não refutou a possibilidade de ter acabado de ganhar uma parceira que poderia vir a apreciar. À tarde, enquanto caminhava para casa, Harry percebeu que a neve havia sumido das calçadas e que os flocos finos e leves que rodopiavam no ar eram engolidos pelo asfalto molhado assim que caíam no chão. Ele entrou na loja de música de sempre, na rua Aker, e comprou o último disco do Neil Young, mesmo suspeitando que fosse de má qualidade. Ao abrir a porta de casa, notou alguma coisa diferente. Algo como o som. Ou quem sabe fosse o cheiro. Parou bruscamente na porta da cozinha. Uma parede inteira havia sumido. Quer dizer, no local em que, naquela mesma manhã, havia um alegre e florido papel de parede e placas de gesso, agora só se viam tijolos vermelhos, argamassa cinza e uma armação amarelo acinzentada com furos de pregos. A caixa de ferramentas do homem do mofo estava no chão, e sobre a mesa da cozinha havia um bilhete dizendo que ele voltaria no dia seguinte. Harry foi até a sala, colocou o CD do Neil Young, melancolicamente o retirou 15 minutos depois e colocou Ryan Adams. A ideia de tomar um drink veio do nada. Harry fechou os olhos e fitou o padrão de sangue que dançava na completa escuridão dos olhos fechados. Voltou a pensar na carta. A primeira neve. Tovo Omba. O toque do telefone interrompeu. Shaquedon 9 TH Street. Uma voz feminina se apresentou como Oda. Disse que estava ligando da redação do Boss e que era um prazer falar com ele novamente. Harry não conseguia se lembrar dela, mas se lembrou do programa de TV. Haviam-no convidado para falar sobre serial killers por ele ser o único policial norueguês a ter estudado no FBI, além de ter abatido um serial killer de verdade. Harry havia sido estúpido o bastante para aceitar. Tinha dito a si mesmo que fazia aquilo para que pudesse dizer algo importante e razoavelmente qualificado sobre pessoas que matam, e não para ser visto no programa de entrevistas mais popular do país. Em retrospecto, não tinha tanta certeza, mas isso não era a pior parte. A pior parte era ter tomado um drink antes de ir ao ar. Harry estava convencido de que tinha sido apenas um, mas no programa pareciam ter sido 5. Ele havia falado com dicção clara, como de costume, mas seu olhar estava vidrado, e sua análise fora feita com a lentidão de uma lesma, sem nunca chegar a qualquer conclusão. Por isso o âncora tinha sido obrigado a receber outro convidado, o novo campeão europeu de arranjos florais. Harry não dissera nada, mas sua linguagem corporal não havia deixado dúvida sobre o que pensava do debate acerca dos arranjos florais. Quando o âncora, com um sorriso furtivo, perguntara a ele qual a relação entre um inspetor investigando um assassinato e os arranjos florais, Harry responderá que, pelo menos, as coroas de flores dos enterros noruegueses mantinham o alto padrão internacional. Talvez tenha sido o jeito indiferente e levemente abobalhado da embriaguez que arrancou risos do público no estúdio e tapinhas nas costas do pessoal da TV após o programa. Disseram que ele havia oferecido do bom e do melhor. E então se juntou a um pequeno grupo deles na Constnernisus, satisfez-se com a bebida e acordou no dia seguinte com um corpo que, em todas as suas fibras, gritava, exigia, precisava ter mais. Era sábado, e ele havia continuado a beber até o fim de semana terminar. Havia sentado no restaurante Schder, onde gritou por mais chopp quando começaram a piscar as luzes para encorajar os clientes a se retirar. Rita, a garçonete, fora até Harry para dizer que ele não poderia mais entrar ali se não fosse embora imediatamente, de preferência indo direto para a cama. Na manhã seguinte, Harry havia comparecido ao trabalho às 8 em ponto. Não contribuiu com nada útil ao departamento, vomitando na pia depois da reunião matinal, agarrando-se à cadeira do escritório, tomando café, fumando e vomitando de novo, mas dessa vez na privada. E aquela tinha sido a última vez em que havia sucumbido. Não bebera uma gota desde abril. E agora queriam que ele voltasse para a frente das câmeras. A mulher explicou que o tema era terrorismo em países árabes e o que transformava pessoas de boa formação da classe média em máquinas de matar. Harry a interrompeu antes de ela terminar. Não, mas gostaríamos tanto que viesse. Você é tão rock'n'roll. Ela riu com um entusiasmo cuja sinceridade ele não pôde determinar, mas naquele momento reconheceu a voz dela. A mulher também esteve na Constnernisus naquela noite. Tinha aquela beleza entediante dos jovens, falava com aquele jeito entediante dos jovens e havia olhado para Harry com apetite, como se ele fosse um prato exótico que considerava provar. Será que ele era exótico demais? Ligue para outra pessoa. Finalizou Harry e desligou. Depois fechou os olhos e ouviu Ryan Adams perguntando-se, "Oh, baby, why do we miss you like Ido?" O menino levantou o olhar para o homem ao seu lado na bancada da cozinha. A luz do jardim coberto de neve refletia na pele lisa e esticada sob o crânio pesado do pai. Mamãe dissera que o pai tinha um cabeção porque ele era um crânio. O filho perguntou por que ela disse que ele era um crânio se na verdade tinha um crânio, ao que ela soltou uma gargalhada e fez cafuné no garoto, dizendo que aquilo era coisa dos professores de física.
Naquele momento, o crânio estava lavando batatas com a água que caía da torneira e colocando-as direto na panela. Não vai descascar as batatas, papai? Mamãe costuma. Sua mãe não está aqui, Jonas. Por isso, vamos fazer do meu jeito. O pai não havia levantado a voz, embora houvesse nela uma irritação que fez Jonas se encolher. Ele nunca soube muito bem o que exatamente deixava o pai com tanta raiva. E, às vezes, nem se ele de fato estava com raiva. Até ver o rosto da mãe com aquelas rugas de ansiedade nos cantos da boca, o que parecia aumentar ainda mais a irritação do pai. Queria muito que ela voltasse logo. A gente não usa esses pratos, pai. O pai bateu a porta do armário de louças e Jonas mordeu o lábio inferior. O rosto do pai se abaixou para se aproximar do seu. Os óculos finíssimos e quadrados cintilaram. Não se diz esses pratos, e sim esses pratos, corrigiu o pai. Quantas vezes vou ter que te dizer isso, Jonas? Mas mamãe diz. Mamãe não fala direito. Entende? Mamãe vem de um lugar e de uma família que não liga para o uso da língua. O hálito do pai cheirava a sal, a alga podre. A porta da entrada bateu. Olá! Saudou ela, cantarolando, do corredor. Jonas estava prestes a correr ao seu encontro, mas o pai o segurou pelo ombro, apontando para a mesa ainda não posta. Como vocês são legais! Jonas podia ouvir o sorriso na voz ofegante que vinha do vão da porta atrás de si, enquanto colocava talheres e copos o mais rápido que podia. E que boneco de neve grandão vocês fizeram! Surpreso, Jonas se virou para a mãe, que estava desabotoando o casaco. Ela era tão bonita, pele escura, cabelos escuros, igual a ele, e aqueles olhos quase sempre tão meigos. Quase. Ela não era tão magra quanto nas fotos do tempo em que ela e o pai se casaram, mas Jonas tinha notado que os homens sempre olhavam para ela quando passeavam pela cidade. Não fizemos nenhum boneco de neve, disse Jonas. Não. A mãe franziu a testa enquanto desenrolava o grande cachecol cor-de-rosa que ele lhe dera de presente de Natal. O pai foi para a janela da cozinha. Devem ter sido os filhos do vizinho, supôs ele. Jonas subiu numa cadeira e espiou para fora. E lá, no gramado bem na frente da casa, havia de fato um boneco de neve. E, como dissera a mãe, era bem grande. Os olhos e a boca eram feitos de pedrinhas. E uma cenoura servia de nariz. O boneco de neve não usava chapéu, gorro ou cachecol. E tinha apenas um braço, um galho fininho que Jonas tinha certeza de que vinha da cerca viva. De toda forma, havia algo esquisito naquele boneco de neve. Estava virado para o lado errado. Ele não sabia o porquê, mas achava que ele devia olhar para a rua, para o espaço aberto. Por quê? Começou Jonas, mas foi interrompido pelo pai. Vou falar com eles. Por quê? Perguntou a mãe do corredor, onde Jonas ouviu baixar o zíper das botas de couro de cano alto. Não importa. Não quero esses garotos rondando a nossa casa. Vou cuidar disso quando voltar. Por que ele não está olhando para fora? Perguntou Jonas. Do corredor, a mãe soltou um suspiro. A que horas vai estar de volta, meu bem? Amanhã. A que horas? Como assim? Você tem algum compromisso? Havia uma leveza na voz do pai que deixou Jonas arrepiado. Pensei em deixar o jantar pronto, respondeu ela ao entrar na cozinha. Foi até o fogão, deu uma espiada nas panelas e aumentou o fogo de 2 delas. Deixe pronto. Então, disse o pai e se virou para a pilha de jornais na bancada. Alguma hora estarei de volta. Está bem. A mãe foi até ele e o abraçou pelas costas. Mas você tem mesmo que ir a Bergen esta noite. Minha palestra é às 8 da manhã, respondeu ele. Depois que o avião pousa, ainda leva 1 hora para chegar até a universidade. Então não daria tempo de eu pegar o primeiro voo da manhã. Jonas podia ver pelos músculos da nuca do pai que ele estava mais relaxado, que a mãe outra vez havia conseguido escolher as palavras certas. Por que o boneco de neve está olhando para nossa casa? Perguntou Jonas. Vai lavar as mãos, mandou a mãe. Comeram em silêncio, interrompidos apenas pelas perguntinhas da mãe sobre a escola e pelas respostas curtas e evasivas de Jonas. O garoto sabia que respostas muito detalhadas podiam resultar em perguntas desagradáveis do pai sobre o que estava aprendendo, ou não aprendendo, naquele projeto de escola. Ou interrogatórios rascantes sobre alguém com quem Jonas mencionasse ter brincado, sobre o que faziam os pais desse alguém e de onde vinham. Questões que Jonas nunca podia responder satisfatoriamente. Quando Jonas já estava na cama, ouviu seu pai despedindo-se de sua mãe no andar de baixo, a porta se fechando, o carro dando partida e o som do motor desaparecendo à distância. Estavam sozinhos de novo. A mãe ligou a TV. Ele pensou em algo que ela havia perguntado, porque Jonas quase não trazia mais colegas da escola para brincar em casa. Ele não soube o que responder, pois não queria que ela ficasse triste. Mas agora quem estava ficando triste era ele. Jonas mordiscou o interior das bochechas, sentindo a dor agridoce irradiar para os ouvidos, e observou os tubos metálicos do sino de vento pendurado no teto. Ele levantou da cama e foi até a janela. A neve no jardim refletia luz suficiente para que vislumbrasse o boneco de neve lá embaixo. Parecia solitário. Alguém devia ter colocado gorro e cachecol nele, e talvez um cabo de vassoura para segurar.
Naquele momento, a lua despontou por detrás de uma nuvem. A fileira de dentes pretos apareceu. E os olhos. Automaticamente, Jonas prendeu a respiração e deu 2 passos para trás. Havia um brilho nos olhos de Pedrinhas. E eles não olhavam para o interior da casa lá embaixo. Olhavam para cima, para o quarto dele. Jonas fechou as cortinas e voltou para a cama. Capítulo 3. Dia 1. Cochonilha. Harry estava sentado numa das banquetas no bar do Palace Grill, lendo as placas nas paredes. Lembretes bem-humorados para que os fregueses do bar não peçam fiado. Não matem o pianista a tiros e para Begu de Orbegon. A noite ainda estava começando, e os únicos fregueses no bar além dele eram 2 garotas sentadas juntas a uma mesa, digitando freneticamente em seus celulares, e 2 rapazes jogando dardos, com experiente refinamento na distância e na mira, mas com péssimos resultados. Dolly Parton, que Harry sabia ter sido trazido de volta do ostracismo pelos árbitros da boa música country, ganhia seu nasalado sotaque sulista pelos alto-falantes. Outra vez, Harry olhou para o relógio e apostou consigo mesmo que Raquel Falk estaria parada na porta às 8h07. Sentiu a costumeira tensão crepitante de quando ia revê-la. Disse a si mesmo que não passava de uma reação condicionada, semelhante aos cães de Pavlov que começavam a babar ao ouvir o sino da comida, mesmo que não houvesse comida alguma. E eles não teriam comida esta noite. Quer dizer, eles iam apenas comer e bater um papo agradável sobre a vida que levavam agora. Ou, para ser mais exato, sobre a vida que ela levava agora. E sobre Oleg, o filho que ela teve com o ex-marido russo quando trabalhava na embaixada da Noruega em Moscou. O menino introspectivo e desconfiado de quem Harry havia conseguido se aproximar e com quem, aos poucos, havia criado laços que de muitas maneiras eram mais fortes do que os seus com o próprio pai. E quando Raquel por fim não aguentou mais e rompeu a relação, ele não soube direito qual foi a maior perda. Mas agora sabia. Porque agora, 8h07, ela estava no vão da porta com aquela postura reta, a curvatura das costas que ele era capaz de sentir nas pontas dos dedos e as maçãs do rosto sob a pele reluzente que podia sentir tocando-lhe a face. Torcia para que ela não estivesse tão linda, tão feliz. Ela caminhou até ele, e seus rostos se tocaram. Harry tomou cuidado para soltá-la primeiro. Está olhando o quê? Perguntou Raquel, desabotoando o casaco. Você sabe, respondeu Harry, dando-se conta de que devia ter pigarreado antes. Ela deu um risinho, e aquilo tinha o efeito idêntico ao primeiro gole de Jim Beam. Ele sentia calor e relaxava. Não, replicou ela. Harry sabia exatamente o que seu não queria dizer. Não comece. Não crie um constrangimento. Não vamos chegar ao lugar de sempre. Ela disse aquilo com suavidade, quase impossível de ouvir. Mas para ele era como levar uma bofetada. Você está magro, comentou Raquel. É o que dizem. A mesa? O garçom vem avisar. Ela sentou-se na banqueta à frente dele e pediu um drink aperitivo. Campari, nem precisava dizer. Harry costumava chamá-la de cochonilha, devido ao pigmento natural que dava à bebida doce e apimentada sua cor característica. Porque ela gostava de usar vermelho vivo. Raquel alegara usar a cor como um alerta, como os bichos usam cores fortes para dizer aos demais que é melhor manter distância. Harry pediu mais uma Coca-Cola. Por que você está tão magro? Perguntou ela. Fungo. O quê? Aparentemente está me devorando. O cérebro, os olhos, os pulmões, a concentração. Suga as cores e a memória. O fungo está crescendo. Eu estou desaparecendo. O fungo se torna eu. Eu me torno fungo. Do que você está falando? Exclamou ela com uma careta para expressar desgosto. Mas Harry viu o sorriso em seus olhos. Raquel gostava de ouvi-lo falar, mesmo quando era apenas um blá 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 prolixo. Ele contou sobre o fungo no apartamento. E vocês? Como estão indo? Perguntou Harry. Bem, eu estou bem. Oleg está bem. Mas ele sente sua falta. Ele disse isso. Você sabe que ele sente. Devia dedicar mais tempo a ele. Harry a olhou, pasmo. Não foi escolha minha. E daí? Retrucou ela, pegando o drink trazido pelo barman. O fato de não estarmos mais juntos não quer dizer que Oleg e você não tenham uma relação importante. Para ambos. Nem ele nem você se comprometem facilmente com outras pessoas. Por isso deviam cuidar das relações que têm. Harry bebericou a coca. E qual é a situação entre Oleg e o seu médico? O nome dele é Matias, disse Raquel, soltando um suspiro. Estão se empenhando. Eles são diferentes. Matias quer muito se aproximar, mas Oleg não facilita. Harry sentiu uma doce pontada de satisfação. Matias também trabalha muitas horas por dia. Pensei que não gostasse que seu homem trabalhasse, disse Harry, arrependendo-se no mesmo instante. Mas, em vez de ficar aborrecida, Raquel suspirou com tristeza. O problema não era você trabalhar por muitas horas, Harry. Você estava obcecado. Você é o seu trabalho. E o que te move não é amor ou senso de responsabilidade. Ou solidariedade. Sequer é ambição pessoal.
É raiva e desejo de vingança. E isso não é certo, Harry. Não é para ser assim. Você sabe o que aconteceu. Sim, pensou Harry. Deixei a doença entrar na sua casa também. Ele pigarreou. Mas o seu médico é movido pelas coisas certas. Então, Matias ainda dá plantão noturno na emergência, como voluntário, além de lecionar em tempo integral no Instituto de Anatomia. E é doador de sangue e membro da Anistia Internacional. Ela deu um suspiro. Sangue B negativo é raro, Harry. E sei muito bem que você também apoia a anistia. Raquel mexeu no drink com uma varetinha de plástico laranja com um cavalo na ponta. O líquido vermelho girou em torno dos cubos de gelo. Cochonilha. Harry, chamou ela. Algo em seu tom de voz o deixou tenso. Matias e eu vamos morar juntos. Depois do Natal. Tão rápido. Harry passou a língua no céu da boca numa tentativa de encontrar umidade. Vocês só se conhecem há 1 ano. 1 ano e meio. Planejamos nos casar no verão. Magnus Carey estudava a água quente que escorria sob suas mãos antes de descer pela pia. E desaparecer. Não, nada desaparecia. Só estava em outro lugar. Como aquelas pessoas sobre as quais ele havia passado as últimas semanas coletando informações. A pedido de Harry. Porque Harry dissera que podia ter algo ali. E ele queria o relatório de Magnus antes do final de semana. O que significava que Magnus havia sido obrigado a fazer hora extra, mesmo sabendo que Harry lhes dava funções assim só para mantê-los ativos nesses tempos de pé sobre a mesa. A pequena divisão de pessoas desaparecidas era composta por 3 policiais que se negavam a fuçar casos antigos. Já tinham bastante coisa para fazer com os casos novos. Voltando pelo corredor deserto, Magnus viu que a porta de sua sala estava entreaberta. Ele sabia que a havia fechado e já passava das 9 da noite, portanto o pessoal da limpeza já terminara havia muito tempo. 2 anos antes, tiveram problemas com furto nas salas. Magnus Carey abriu a porta com um empurrão. Katrine Bratt estava no centro da sala e se virou para ele com a testa franzida, como se fosse ele quem tivesse invadido a sala dela. Deu as costas para Magnus. Só queria ver, disse ela, passando o olhar pelas paredes. Ver o quê? Carey olhou em torno. A sala dele era igual às outras, exceto que não tinha janela. Era a sala dele, não era? Carey franziu a testa. Como assim? Foi a sala dele durante anos, até mesmo enquanto ele investigava o serial killer na Austrália. Carey deu de ombros. Acho que sim. Por quê? Katrine Bratt passou a mão sobre a superfície da mesa. Porque ele trocou de sala. Magnus passou por ela e se deixou cair em sua cadeira. Essa não tem janela. E mais tarde foi promovido a inspetor. E primeiro ele dividiu a sala com Ellen Gelten, e em seguida com Jack Elvorsen, comentou Katrine Bratt. E ambos foram mortos. Magnus Carey colocou as mãos atrás da cabeça. Essa oficial nova tinha classe. 1 patamar ou 2 acima dele. Apostava que o marido dela era chefe de alguma coisa e tinha grana. O terninho que ela vestia parecia caro. No entanto, olhando-a mais de perto, era como se houvesse uma pequena falha. Uma leve imperfeição que ele não conseguia apontar direito. Você acha que ouvia as vozes deles? Foi por isso que trocou de sala? Perguntou Bratt, olhando para o mapa da Noruega na parede, onde Carey havia desenhado um círculo em volta das cidades natais de todas as pessoas desaparecidas de Stlandet, sudoeste da Noruega, desde 1980. Carey riu sem responder. Bratt tinha a cintura fina, e as costas eram graciosas. Ele sabia que ela sabia que estava sendo observada. Como ele é de verdade? Indagou ela. Por que a pergunta? Acho que todos perguntam quando tem um novo chefe, não é? Ela estava certa. Só que ele nunca pensara em Harry Hole como chefe, não dessa maneira. Ok, ele lhe passava algumas tarefas e liderava as investigações. Mas, fora disso, só exigia que não ficassem em seu caminho. Como você provavelmente sabe, a reputação dele não é das melhores, declarou Carey. Ela deu de ombros. Já me contaram sobre o alcoolismo, e que ele já denunciou colegas, que todos os chefes querem vê-lo no olho da rua, mas que o antigo chefe de homicídios o mantinha debaixo da asa. O nome dele era Barney Mler, falou Carey, olhando para o mapa, para o círculo em volta de Bergen. Era onde Mler fora visto pela última vez antes de desaparecer, e que o pessoal aqui da sede não gosta da mídia fazendo dele uma espécie de popstar. Carey mordeu a parte de dentro do lábio inferior. Ele é um baita de um investigador. Para mim, isso é suficiente. Você gosta dele? Perguntou Bratt. Carey sorriu. Ela se virou na direção dele e lançou um olhar direto. Gosto e não gosto, respondeu. Não sei se consigo dizer apenas uma das duas coisas. Ele empurrou a cadeira para trás, colocou os pés na mesa, espreguiçou-se e deu um meio bocejo. E em que você está trabalhando tão tarde da noite? Era uma tentativa de recuperar o controle. No fim das contas, ela era só uma detetive de escala inferior, e novata, mas Katrine Bratt apenas sorriu, como se ele tivesse dito algo engraçado. Saiu pela porta e desapareceu. Desaparecidos. Falando do diabo. Carey disse um palavrão, endireitou-se na cadeira e ligou de novo o computador.
Harry acordou e ficou de barriga para cima olhando para o teto. Quanto tempo havia dormido? Ele se virou e olhou para o relógio na mesa de cabeceira. 15 para as 4. O jantar tinha sido uma provação. Assistir a boca de Raquel falando, tomando vinho, mastigando carne e devorando enquanto contava que ela e Matias estavam pensando em passar alguns anos em Botsuana, onde o governo tinha um bom programa para o combate ao HIV e faltavam médicos. Ela perguntou se ele estava se encontrando com alguém. E Harry respondeu que estava se encontrando com os amigos de infância, Sten e Tresco. O primeiro era um beberrão, taxista, nerd da informática. O outro, um beberrão, jogador compulsivo e que poderia ter sido campeão mundial de pôquer se tivesse aprendido a se manter impassível tão bem quanto era craque em decifrar os adversários. Ele até começou a lhe contar sobre a derrota fatal de Tresco no Campeonato Mundial de Las Vegas, até perceber que já havia contado isso. E não era verdade que os tinha encontrado. Harry não se encontrara com ninguém. Ele viu o garçom encher os copos de bebida na mesa ao lado. Por um momento de loucura, esteve a ponto de arrancar a garrafa das mãos dele e colocá-la na boca. Em vez disso, aceitou levar Oleg a um show que ele havia implorado a Raquel para assistir. Slipknot. Harry omitiu contar a ela o tipo de banda a qual estava prestes a deixar o filho ter acesso, uma vez que ele mesmo queria ver o show do Slipknot. Mesmo que bandas que falavam sem parar sobre morte, com símbolos satânicos e bateria acelerada em geral só o fizessem rir, Slipknot era interessante, na verdade. Harry jogou o edredom de lado e foi à cozinha. Deixou a água da torneira escorrer até ficar fria. Usou a mão como cuia e bebeu. Ele sempre achou que a água assim tinha um gosto melhor, quando bebida da própria mão, da própria pele. De repente, deixou a água novamente escorrer pela pia e olhou para a parede preta. Tinha visto alguma coisa, algo se movendo. Não, não era nada, apenas seu próprio movimento, igual à invisível onda subaquática que acaricia as algas. Por entre fibras mortas, dedos tão finos que se tornam impossíveis de serem vistos a olho nu, esporos que se erguem pelo mais leve movimento de ar, assentando-se em novos lugares, começando a comer e sugar. Harry ligou o rádio da sala. Já estava decidido. George W. Bush ganhará mais um período na Casa Branca. Harry voltou para a cama e cobriu a cabeça com o edredom. Jonas acordou com um ruído e levantou o edredom do rosto. Pelo menos achou que fosse um ruído. Um som de trituração, como o da neve grudando sob as botas no silêncio entre as casas numa manhã de domingo. Devia ter sonhado, mas o sono não voltou nem mesmo ao fechar os olhos. Em vez disso, fragmentos do sonho retornaram. Seu pai estava imóvel e calado na sua frente, com um reflexo nos óculos que deixava as lentes como uma superfície de gelo impenetrável. Deve ter sido um pesadelo, porque Jonas estava com medo. Ele reabriu os olhos e viu os tubos do sino pendurado no teto se mexerem. Jonas pulou da cama. Abriu a porta e correu pelo corredor. Na altura da escada que levava para o andar térreo, conseguiu evitar olhar para a escuridão, e só parou quando chegou à porta do quarto dos pais, onde pressionou a maçaneta com imenso cuidado. Daí lembrou que seu pai estava viajando, e que acordaria a mãe de qualquer forma. Esgueirou-se para dentro. Um quadrado branco de luar se estendia sobre o piso até a cama de casal intacta. Os números do despertador estavam acesos, 1h11. Por um instante, Jonas ficou ali parado, confuso. Então voltou ao corredor. Foi em direção à escada. A escuridão dos degraus esperava por ele, como uma grande lacuna aberta. Não se ouvia um único som vindo do andar inferior. Mamãe. Jonas se arrependeu de ter gritado assim que ouviu o som do próprio terror no eco breve e desagradável. Porque agora aquilo também sabia. O escuro. Nenhuma resposta. Jonas engoliu em seco. Então começou a descer a escada. No terceiro degrau sentiu algo molhado sob o pé. Igual no sexto. E no oitavo. Como se alguém tivesse pisado ali com sapatos molhados. Ou pés molhados. A luz estava acesa na sala de estar, mas nenhum sinal de sua mãe. Ele foi à janela para olhar a casa dos Bendixen. Às vezes mamãe ia até lá visitar Ebba. Mas todas as janelas estavam escuras. Ele entrou na cozinha e foi até o telefone, conseguindo com sucesso evitar os pensamentos, não deixando a escuridão penetrar. Ele digitou o número do celular da mãe e sentiu-se alegre ao ouvir sua voz suave. Mas era apenas um recado dizendo para deixar o nome e desejando um bom dia. E não era de dia, era de noite. No hall de entrada. Enfiou os pés num par de sapatos grandes do pai, botou um casaco acolchoado sob o pijama e saiu. A mãe havia dito que a neve sumiria no dia seguinte, mas ainda estava frio e uma brisa sussurrava e murmurava no carvalho perto do portão. A casa dos Bendixen não ficava a mais de 100 metros, e por sorte havia 2 postes de luz no caminho. Ela tinha de estar lá. Jonas olhou à direita e à esquerda para se certificar de que não havia ninguém que podia detê-lo. Foi quando viu o boneco de neve. Estava como antes, imóvel, o rosto virado para a casa, imerso no luar gélido. Mas agora havia algo de diferente nele, algo quase humano, algo familiar. Jonas olhou para a casa dos Bendixen. Decidiu correr, mas não o fez. Ficou ali parado, sentindo o vento gelado indo em sua direção. Devagar, virou-se para o boneco de neve.
Agora tinha percebido o que o tornava tão familiar. Ele usava uma echarpe, um cachecol cor-de-rosa, o cachecol que Jonas tinha dado à mãe de presente de Natal. Capítulo 4. Dia 2. O desaparecimento. Na metade do dia, a neve no centro de Oslo tinha derretido, mas em Ofa ainda havia trechos brancos nos jardins em ambos os lados da rua pela qual Henry Rowe e Katrine Bratt passavam de carro. No rádio, Michael Stipe cantava sobre a sensação de estar afundando, sobre o que a estava causando, sobre saber que algo deu errado e sobre o menino dentro do poço. Entre as casas, numa área silenciosa, numa rua ainda mais silenciosa, Harry apontou para um Toyota Corolla prateado estacionado ao lado de uma cerca. O carro de Sky. Estacione atrás. A casa era grande e amarela. Grande demais para uma família de 3 pessoas, pensou Harry enquanto subiam pelo caminho de cascalho. Ao redor deles, tudo pingava e suspirava. No jardim havia um boneco de neve meio torto e com péssimas perspectivas futuras. Sky abriu a porta. Harry se inclinou e estudou a fechadura. Não há sinal de arrombamento em parte alguma, declarou Sky. Ele os conduziu até a sala, onde um menino estava sentado no chão de costas para eles, assistindo um canal de desenho animado na TV. Uma mulher se levantou do sofá, estendeu a mão para Harry e se apresentou como Ebba Bendixen, vizinha. Bert nunca fez esse tipo de coisa antes, disse ela. Pelo menos não desde que eu a conheço. E quanto tempo faz? Perguntou Harry, dando uma olhada ao redor. Na frente da TV havia mobília revestida de couro, grande e pesada, e uma mesa de centro retangular com vidro fumê. As cadeiras, feitas de tubos de aço em torno da mesa de jantar de cor clara, eram leves e elegantes, do tipo que Raquel gostava. Nas paredes havia 2 pinturas de homens, ambos com jeito de diretor de banco, fitando de cima para baixo com autoridade solene. Ao lado das imagens, arte moderna abstrata, com tempo suficiente para já ter ficado antiquada e muito moderna novamente. 10 anos, respondeu Ebba Bendixen. Mudamos para a casa do outro lado da rua justamente no dia em que Jonas nasceu. Ela fez um gesto em direção ao menino, que permanecia imóvel olhando aves correndo a toda velocidade e coiotes explodindo. Presumo que foi você que ligou para a polícia esta noite, não foi? Foi. O menino tocou a campainha em torno de 1h15, disse Sky, conferindo suas anotações. A polícia foi chamada a 1h30. Primeiro, eu e meu marido viemos até aqui com Jonas para procurar, explicou Ebba Bendixen. Onde procuraram? Quis saber Harry. No porão, nos banheiros, na garagem, em todo lugar, pois é muito esquisito alguém simplesmente dar no pé desse jeito. Dar no pé, desaparecer, sumir. O policial com quem conversei por telefone perguntou se poderíamos cuidar de Jonas e disse que a gente devia ligar para todas as pessoas com quem Bert pudesse estar. E, além disso, esperar até hoje cedo para saber se ela foi ao trabalho. Ele me explicou que em 8 entre 10 casos como este a pessoa desaparecida retorna em questão de poucas horas. Tentamos localizar Philip. O marido, interrompeu Sky. Estava em Bergen para dar uma palestra. Ele é professor de alguma coisa. Física. Ebba Bendixen sorriu. De qualquer maneira, o celular dele estava desligado, e não sabíamos em qual hotel estava hospedado. Foi contatado em Bergen esta manhã, anunciou Sky. Deve chegar logo aqui. Sim, graças a Deus, disse Ebba. Então, quando ligamos para o trabalho de Bert hoje pela manhã e ela não havia comparecido no horário normal, ligamos para vocês de novo. Sky fez um gesto afirmativo. Harry sinalizou para que ele continuasse a conversa com Ebba Bendixen. Foi até a TV e sentou-se ao lado do menino. Na tela, um coiote acendia o estupim de uma banana de dinamite. Oi, Jonas. Eu me chamo Harry Rowe. O outro policial contou para você que casos como esses quase sempre acabam bem. Que as pessoas desaparecem e depois reaparecem por si sós. O menino fez que não com a cabeça. Mas é o que elas fazem, reforçou Harry. Se você tivesse que chutar, onde acha que sua mãe estaria agora? O menino deu de ombros. Não sei onde ela está. Eu sei que você não sabe, Jonas. No momento, nenhum de nós sabe. Mas qual é o primeiro lugar que vem à sua cabeça, já que ela não está aqui nem no trabalho? Não fique pensando se é provável ou não. O menino não respondeu. Ficou apenas olhando para o coiote que tentava em vão jogar longe a banana de dinamite grudada em sua mão. Tem alguma casa de veraneio ou algum outro lugar aonde costumavam ir? Jonas meneou a cabeça. Algum lugar especial aonde ela costumava ir se quisesse ficar sozinha. Ela não queria ficar sozinha, falou Jonas. Ela queria estar comigo. Só com você. O menino se virou e encarou Harry. Jonas tinha olhos castanhos, como Oleg, e na íris castanha Harry viu o medo que já previa ver e uma raiva inesperada. Por que elas vão? Perguntou o menino. Essas pessoas que voltam. Olhos iguais, pensou Harry. Perguntas iguais. As importantes. Por vários motivos, explicou Harry. Algumas pessoas se perdem.
E existem várias maneiras de se perder. E algumas pessoas simplesmente precisam de um tempo sozinhas e desaparecem para ter um pouco de paz. A porta da frente bateu e Harry viu o menino se sobressaltar. No mesmo instante, a dinamite explodiu na mão do coiote e a porta da sala de estar se abriu. Bom dia! Saudou uma voz atrás deles, cortante e ao mesmo tempo controlada. Quais são as novas? Harry se virou e viu um homem na casa dos 50 usando paletó dar passos largos até a mesa e pegar o controle remoto. No instante seguinte, a imagem da TV implodiu até virar um ponto branco e o aparelho soltou um longo ruído sibilante em protesto. Você sabe o que eu já falei sobre ver TV durante o dia, Jonas, disse ele num tom resignado, como se quisesse contar às outras pessoas na sala como era inglória a tarefa de educar filhos nos dias de hoje. Harry ficou de pé e se apresentou. Depois Magnus Carr e Katrine Bratt, que até agora apenas permanecerá ao lado da porta, observando. Philip Becker. Apresentou-se o homem e empurrou os óculos, embora já estivessem bem posicionados no alto do nariz. Harry tentou captar seu olhar, formar aquela primeira e importante impressão de um suspeito em potencial, se é que chegariam a esse ponto. Mas os olhos estavam escondidos por trás do reflexo das lentes. Passei um tempo ligando para todas as pessoas que ela poderia ter contatado, mas ninguém sabe de nada, disse Philip Becker. O que vocês sabem? Nada, respondeu Harry. Mas a primeira coisa que você pode fazer para nos ajudar é verificar se sumiu qualquer mala, mochila ou roupas, para que possamos formular uma teoria. Harry estudou Becker antes de prosseguir, ver se o desaparecimento foi espontâneo ou planejado. Becker devolveu o olhar examinador de Harry antes de consentir com um gesto de cabeça e subir a escada que dava ao andar superior. Harry se abaixou ao lado de Jonas, que ainda estava olhando para a tela preta da TV. Então você gosta do Papaléguas, não é? Perguntou Harry. Calado, o menino fez que não com a cabeça. Por que não? O sussurro de Jonas era quase inaudível. Tenho pena de Willy, coiote. 5 minutos depois, Becker voltou e comunicou que nada havia sumido, nem malas de viagem ou roupas, exceto as que ela vestia quando ele saiu de casa, além do casaco, das botas e de um cachecol. Harry coçou o queixo com a barba por fazer, lançando um olhar a Ebba Bendixen. Poderia me acompanhar até a cozinha, Sr. Becker. Becker mostrou o caminho, e Harry sinalizou para que Katrine os acompanhasse. Na cozinha, o professor pôs imediatamente pó de café num filtro e água na cafeteira. Katrine ficou próxima à porta enquanto Harry foi à janela e olhou para fora. O rosto do boneco de neve havia afundado entre os ombros. A que hora saiu de casa ontem à noite e que voo pegou para Bergen? Perguntou Harry. Saí daqui por volta das 9h30. Respondeu Becker sem hesitação. O voo decolou às 11h05. Fez qualquer contato com Bert após sair de casa? Não. O que você acha que pode ter acontecido? Não faço ideia, inspetor. Realmente não sei. Harry olhou para a rua. Desde que chegaram ali, não ouvirá um único carro passar. Uma vizinhança realmente tranquila. A paz e a calma deviam custar alguns milhões de coroas naquela parte da cidade. Que tipo de casamento vocês têm? Harry escutou Philip Becker parar o que estava fazendo e acrescentou. Preciso perguntar porque às vezes o cônjuge simplesmente levanta acampamento e parte. Philip Becker pigarreou. Posso assegurar que eu e minha esposa temos um casamento excelente. Já considerou a hipótese de ela estar tendo um caso que você desconhece? Isto está fora de cogitação. Fora de cogitação é forte demais, Sr. Becker. E relações extraconjugais são bastante comuns. Philip Becker esboçou um sorriso. Não sou ingênuo, inspetor. Bert é uma mulher atraente e bem mais nova que eu. E ela vem de uma família relativamente liberal? É verdade. Mas ela não é do tipo. E tem uma perspectiva relativamente boa sobre as atividades dela, por assim dizer. A cafeteira retombou ameaçadoramente no momento em que Harry abria a boca para fazer outra pergunta. Ele mudou de ideia. Notou alguma mudança no humor da sua esposa. Bert não é depressiva, inspetor. Ela não foi se enforcar na floresta ou se atirar no lago. Ela está em algum lugar lá fora, e viva. Já li que pessoas desaparecem o tempo todo, depois reaparecem com uma explicação natural e bastante banal. Não é assim? Lentamente, Harry assentiu. Você se importa se eu der uma olhada na casa? Por que isso? Havia uma rispidez na pergunta de Philip Becker que fez Harry pensar que ele devia ser um homem acostumado a estar no comando, a ser mantido informado, o que contrastava com a ideia de sua esposa ir embora sem dizer nada. Ideia essa que, vale ressaltar, Harry já havia descartado. Mães saudáveis e de comportamento estável não vão embora no meio da noite, abandonando um filho de 10 anos. E havia todo o resto. Normalmente, a polícia gasta o mínimo de recursos em uma fase tão inicial de um desaparecimento, a não ser que haja indicações de algo criminoso ou dramático. E foi todo o resto que o trouxe pessoalmente a Wolf. Às vezes, não se sabe o que está procurando até encontrar, respondeu Harry. É uma metodologia. Naquele momento conseguiu captar os olhos de Becker por trás das lentes. Ao contrário dos olhos do filho, os dele eram azul claros com um brilho intenso e luminoso. Mas é claro, disse Becker, fique à vontade.
O quarto estava fresco, inodoro e arrumado. Na cama de casal havia uma manta de crochê. Sobre uma mesa de cabeceira estava a foto de uma senhora. A semelhança fez Harry supor que aquele era o lado da cama de Philip Becker. Na outra mesinha havia uma foto de Jonas. O armário de roupas femininas exalava um leve perfume. Harry constatou que os cabides estavam pendurados em intervalos iguais, como estariam ao permanecerem por algum tempo sem serem manuseados. Vestidos pretos com fendas, pulloveres curtos com estampa cor-de-rosa e purpurina. No fundo do armário havia uma seção de gavetas. Ele abriu a primeira de cima. Roupas íntimas, pretas e vermelhas. A próxima gaveta. Cintas, ligas e meias. Terceira gaveta. Joias arrumadas em nichos revestidos de veludo carmesim. Ele notou um anel bem grande e vistoso com pedras de um brilho intenso. Tudo ali dentro era um pouco Las Vegas. Não havia nenhum nicho vazio. O quarto tinha uma porta que levava a um banheiro recém-reformado com ducha a vapor e 2 pias de aço. No quarto de Jonas, Harry sentou-se numa pequenina cadeira ao lado de uma escrivaninha. Sobre ela, havia uma calculadora cheia de funções matemáticas avançadas. Parecia nova e sem uso. Na parede acima, havia um pôster mostrando 7 golfinhos em uma onda e um calendário do ano. Algumas datas estavam marcadas com círculos e palavrinha-chave. Harry vira o aniversário da mamãe e do vovô, férias na Dinamarca, dentistas 10 e 2 datas em julho marcando o médico. Mas Harry não viu nenhum jogo de futebol, idas ao cinema ou festas de aniversário. Avistou um cachecol cor-de-rosa sobre a cama. Uma cor que um menino na idade de Jonas não usaria nem morto. Harry levantou o cachecol. Estava úmido, mas ainda dava para sentir a fragrância distinta de pele, cabelos e perfume femininos. O mesmo perfume que havia no armário. Ele voltou ao andar térreo. Parou do lado de fora da cozinha e ouviu Scarry ensinando os procedimentos de praxe em casos de desaparecimento. Ouviu o retinir de xícaras de café. O sofá da sala parecia enorme, talvez por causa da figura franzina ali sentada, folheando um livro. Harry se aproximou e viu uma foto de Charlie Chaplin em traje completo. Ele sentou-se ao lado de Jonas. Você sabia que Chaplin era um Sir? Perguntou Harry. Sir Charles. Jonas fez que sim com a cabeça. Mas eles o expulsaram dos Estados Unidos. Jonas continuou folheando. Você esteve doente neste verão, Jonas? Não, mas foi ao médico. 2 vezes. A mamãe queria que eu fosse examinado. A mamãe. Sua voz falhou de repente. Logo ela vai estar de volta, você vai ver, afirmou Harry colocando uma das mãos no ombro estreito do menino. Ela nem levou o cachecol dela. Não é mesmo? Aquele cor-de-rosa que está no seu quarto. Alguém amarrou o cachecol no pescoço do boneco de neve, disse Jonas. Eu o trouxe para dentro. Talvez sua mãe não quisesse que o boneco de neve passasse frio. Ela nunca teria dado seu cachecol favorito para o boneco de neve. Deve ter sido seu pai. Então, não. Alguém fez isso depois que ele já tinha ido embora. Noite passada. A mesma pessoa que levou a mamãe. Harry fez que sim lentamente. Quem foi que fez o boneco de neve, Jonas? Não sei. Pela janela, Harry olhou para o jardim. Era por isso que tinha vindo. Uma corrente de ar frio parecia atravessar a parede e percorrer a sala. Harry e Katrine estavam no carro, descendo a Sedalsveien a caminho para Majorstua. Qual foi a primeira coisa que chamou sua atenção quando entramos? Perguntou Harry. Que o casal que mora lá não é formado exatamente por almas gêmeas, respondeu Katrine, passando pelo pedágio sem diminuir a marcha. Que talvez seja um casamento infeliz. E, se for o caso, era ela quem sofria mais. O que fez você pensar assim? É óbvio. Katrine sorriu olhando pelo retrovisor. Conflito de gostos. Explique. Você não reparou no sofá medonho e naquela mesa de centro? Típico estilo anos 1980 comprado por homens nos anos 1990. Enquanto ela escolheu a mesa de jantar em carvalho polido branco com suporte de alumínio. E Vitra, as cadeiras da mesa de jantar, suíças, caras, tão caras que, com o que teria economizado ao comprar imitações por um preço levemente mais razoável, poderia trocar toda aquela mobília horrorosa. Harry notou que o horrorosa na boca de Katrine não parecia uma palavra vil, apenas um contraponto linguístico que destacava a classe social a qual pertencia. E então, aquele casarão, naquele endereço de Oslo, significa que dinheiro não é problema. Ela não teve permissão para trocar o sofá e a mesa de centro dele. E, quando um homem sem bom gosto ou aparente interesse por decoração faz isso, me leva à conclusão sobre quem domina quem. Harry assentiu com a cabeça, mas para si mesmo. A primeira impressão dela não estava errada. Katrine Bratt era boa. Me diga o que você acha, pediu ela. Sou eu quem devia estar aprendendo aqui. Harry olhou pela janela, para o velho e tradicional, embora não particularmente respeitável, café e bar Leipzig. Eu não acho que Bert Becker tenha deixado a casa por livre e espontânea vontade, comentou ele. Por que não? Não havia nenhum sinal de violência. Porque foi bem planejado. E quem seria o culpado? O marido. É sempre o marido, não é? É, respondeu Harry, percebendo que seu pensamento vagava. É sempre o marido.
exceto que esse marido tinha ido para Bergen. É o que parece, no último voo. Por isso não pode ter voltado e chegado a tempo para a primeira palestra. Katrine acelerou e passou o cruzamento em Majostua no sinal amarelo. De qualquer forma, se Philip Becker fosse culpado, ele teria mordido a isca que você plantou. Isca? Sim. A parte sobre a mudança de humor dela. Você sugeriu a Becker que suspeitava de suicídio. E daí? Ela riu alto. Ah, qual é, Harry? Todo mundo, incluindo Becker, sabe que a polícia tem recursos limitados num caso que parece suicídio. Em suma, você deu a ele a possibilidade de sustentar uma teoria que, se ele fosse culpado, teria solucionado a maior parte dos problemas. Contudo, Becker respondeu que ela estava feliz como um passarinho. Então você acha que a pergunta foi um teste? Você testa as pessoas o tempo todo, Harry. A mim, inclusive. Harry não respondeu até terem descido a Bonstadveien. Em geral, as pessoas são mais espertas do que você imagina, disse ele e depois ficou em silêncio até chegarem ao estacionamento da sede da polícia. Vou ter que trabalhar sozinho o resto do dia. E falou aquilo porque esteve pensando sobre o cachecol cor-de-rosa e tinha chegado a uma conclusão. Ele precisava, com urgência, estudar o material de Scarry sobre pessoas desaparecidas e também precisava, com urgência, ter sua perturbadora suspeita confirmada. E, se fosse como temia, ele teria que ir ao chefe da homicídios, Gunnar Hagen, com a carta. A maldita carta. Capítulo 5. 4 de novembro de 1992. O Totem. Quando William Jefferson Blitt III chegou ao mundo em 19 de agosto de 1946, na cidadezinha de Hope, no Arkansas, haviam-se passado exatamente 3 meses desde que seu pai tinha morrido num acidente de carro. 4 anos depois disso, a mãe de William se casou novamente, e ele adotou o sobrenome do seu novo pai. E naquela noite de novembro de 1992, 46 anos mais tarde, confete branco descia como neve pelas ruas de Hope, celebrando a esperança da cidade e o fato de seu filho, William, ou apenas Bill, Clinton, ter sido eleito o 42º presidente dos Estados Unidos. A neve que caía sobre a cidade de Bergen naquela mesma noite como sempre não chegava às ruas, mas derretia no ar e caía em forma de chuva, como acontecia desde meados de setembro. Porém, ao nascer da manhã seguinte, havia uma bela camada de açúcar polvilhado por cima dos 7 picos de montanha que vigiavam a bela cidade. E o inspetor Gert Hafto já havia alcançado o pico mais alto, o Ricken. Trêmulo, respirou o ar da montanha e arqueou os ombros em volta da sua cabeça larga, o rosto tão cheio de dobras de pele que parecia ter sido perfurado. O teleférico amarelo que trouxera a ele 3 oficiais da perícia técnica da polícia de Bergen 642 metros acima da cidade balançava levemente nos sólidos cabos de aço, esperando. O funcionamento tinha sido interrompido assim que os primeiros turistas que chegaram pela manhã ao popular cume de montanha soaram o alarme. Espalhe-se por aí. Deixou escapar um dos peritos técnicos. O slogan turístico da cidade havia se tornado uma paródia tão grande em relação ao estilo de vida de Bergen que a população quase parara de usá-lo. Mas, em situações em que prevalece o medo, o vocabulário mais íntimo prevalece. Espalhe-se por aí. Repetiu Hafto com sarcasmo, os olhos luzindo por entre a pilha de dobras de pele. O corpo que jazia na neve havia sido desmembrado em tantos pedaços que apenas fora possível determinar o sexo graças a um seio nu. O restante lembrou Hafto do acidente de trânsito em Eidsvagneses no ano anterior, em que um caminhão que havia feito uma curva fechada em alta velocidade tinha perdido seu revestimento de alumínio, literalmente fatiando o carro que vinha na direção oposta. O assassino matou e desmembrou aqui mesmo, apontou um dos peritos. Para Hafto, a informação parecerá bastante supérflua, considerando que a neve em volta do corpo estava borrifada de sangue e as listras grossas ao lado indicavam que pelo menos uma artéria havia sido cortada enquanto o coração ainda batia. Fez uma nota mental para descobrir a hora em que a neve parara de cair na noite anterior. O último teleférico havia partido às 5 da tarde. Claro que a vítima e o assassino podiam ter chegado pela trilha que serpenteava por baixo das gondolas, ou podiam ter tomado o funicular de Flien para o topo da montanha ao lado e dali caminhado. Mas eram caminhadas longas, e sua intuição disse, teleférico. Havia 2 pares de pegadas na neve. As pequenas eram sem dúvida da mulher, mesmo que não houvesse sinal dos seus sapatos. O outro par era necessariamente do assassino. As pegadas levavam à trilha. Botas grandes, constatou o jovem perito, um homem do arquipélago de Sotra com o rosto encovado. Pelo menos 46. Com certeza um cara fortão. Não necessariamente, discordou Hafto, farejando o ar. A pegada é irregular mesmo aqui em terra plana. Sugere que o pé do homem é menor do que o calçado. Talvez estivesse tentando nos despistar. Hafto sentiu todos os olhares recaindo sobre si. Sabia o que pensavam. Que lá ia ele outra vez, tentando fazer brilhar a estrela de outrora, o homem que havia sido amado pelos jornais, boca grande, rosto impassível e energia. Em suma,
Um homem feito para as manchetes. Mas em certo momento ele ficará grandioso demais para eles, para todos eles, a imprensa e os colegas. Começaram a circular comentários indiretos dizendo que Jet Hafto só pensava em si mesmo e em seu lugar sob os holofotes, que ele, em seu egoísmo, pesava em colegas e cadáveres demais. Mas ele não tinha se importado. Não possuíam nada de concreto para derrubá-lo. Ao menos não o bastante. Um objeto de valor ou outro havia sumido de cenas de crime. Uma joia ou um relógio que pertencera ao morto, coisas que se supunha que ninguém sentiria falta. Mas um dia um dos colegas de Hafto estava procurando uma caneta e abriu uma gaveta em sua mesa. Pelo menos foi o que ele disse. E encontrou 3 anéis. Hafto foi chamado à presença do delegado, a quem teve de se explicar. E ele lhe dissera para ficar de boca calada e não mexer no que está quieto. Isso foi tudo. Mas começaram os rumores. Até a mídia acabou sabendo. Talvez por isso não tenha sido surpresa quando as acusações sobre violência policial atingiram a delegacia alguns anos atrás. E provas concretas logo foram encontradas contra um homem. O homem feito para as manchetes. Jet Hafto era culpado das acusações. Ninguém tinha qualquer dúvida quanto a isso. Mas todos também sabiam que o inspetor fora usado como bode expiatório para uma cultura que permeava a polícia de Bergen havia anos. Ele só tinha assinado uma parte dos relatórios sobre presos. A maioria por abuso sexual de menores e narcotraficantes, que haviam caído na velha escada de ferro que dava para as celas de detenção e tiveram umas contusões aqui e ali. Os jornais foram impiedosos. O apelido que lhe deram, Hafto de Ferro, não era exatamente original, mas mesmo assim apropriado. E agora ganhará novo significado. Um jornalista havia entrevistado vários de seus inimigos de longa data em ambos os lados da lei, e, é claro, todos aproveitaram a oportunidade. Por isso, quando a filha de Hafto chegou da escola chorando, dizendo que a chamaram de ferrada, sua mulher disse que bastava, que ele não podia esperar que ela ficasse sentada assistindo a ele arrastar a família toda para a sarjeta. Como tantas vezes antes, Hafto perderá a cabeça. Depois disso, ela levou a filha consigo e dessa vez não voltou. Foi um período difícil, mas ele nunca esqueceu quem era. Ele era o Hafto de Ferro. E, quando o período de quarentena chegou ao fim, Hafto apostou tudo, trabalhando dia e noite para recuperar o terreno. Mas ninguém estava disposto a perdoar. As feridas eram profundas demais, e ele sentiu uma resistência interna que o impedia de ter êxito. Claro que não queriam que ele brilhasse novamente e lembrasse a todos e à mídia daquilo que tão desesperadamente tentavam deixar para trás. Imagens de corpos espancados e algemados. Mas Hafto iria lhes mostrar a eles que Jet Hafto não era homem de ser enterrado antes da hora. Que a cidade lá embaixo pertencia a ele e não aos assistentes sociais, às madames, ao pessoal de fala macia sentado em suas salas, com suas línguas tão compridas que podiam lamber a bunda mole tanto dos políticos locais como dos jornalistas de esquerda. Tire algumas fotos e me arrume uma identificação, disse Hafto ao perito com a máquina fotográfica. E quem vai ser capaz de identificar isto aqui? Perguntou o jovem, apontando. Hafto não se importou com o tom com que ele disse aquilo. Alguém já registrou ou logo vai registrar o desaparecimento da mulher. Anda logo com isso, meu filho. Hafto foi até o cume e olhou por sob aquilo que os habitantes de Bergen chamam de Viden, o platô. Seu olhar varreu a paisagem campestre e se deteve numa colina e em algo que parecia ser uma pessoa no cume. Mas, se fosse uma pessoa, estava imóvel. Talvez fosse um moledo, aqueles marcos feitos de pedras empilhadas. Hafto semicerrou os olhos. Com certeza já visitará o lugar centenas de vezes em passeios com a mulher e a filha, mas não se lembrava de ter visto nenhum moledo. Ele desceu até a estação do teleférico, conversou com o operador e pegou seu binóculo emprestado. 15 segundos depois constatou que não se tratava de um moledo, apenas de 3 grandes bolas de neve que alguém devia ter empilhado uma em cima da outra. Hafto não gostava daquele bairro inclinado de Bergen, conhecido como Fjellsiden, com suas casas pitorescas, tortas e sem isolamento térmico para o inverno, com suas escadas e seus porões, dispostas em vielas estreitas onde o sol nunca batia. Gente da moda, filhos de pais ricos, frequentemente pagavam milhões para serem proprietários de uma casa autêntica de Bergen, que reformavam até não sobrar sequer uma lasca da madeira original. Ali não mais se escutava o som de pisadas das crianças correndo sobre os paralelepípedos. Os preços haviam enxotado as jovens famílias de Bergen para os subúrbios no outro lado das montanhas. Estava quieto e vazio como numa área comercial deserta. Mesmo assim, ele ficou com uma sensação de estar sendo observado enquanto esperava no degrau de pedra após tocar a campainha. Demorou um pouco até a porta se abrir, e um rosto de mulher, pálido e ansioso, fitou com expressão alarmada. Oni Etlan? Perguntou Hafto, mostrando sua identificação. É sobre sua amiga, Laila Azen. O apartamento era minúsculo e com uma planta incompreensível. O banheiro era atrás da cozinha e entre o quarto e a sala. No meio do papel de parede cor de vinho da sala de estar, Oni Etlan havia conseguido espremer um sofá e uma poltrona verde e laranja. E no que restava de chão havia pilhas de revistas semanais, livros e CDs. Hafto deu um passo por cima de uma bacia de água virada para baixo e de uma gata para poder chegar até o sofá.
Oni Etlan sentou-se na poltrona, mexendo em seu colar. O pingente de pedra verde tinha uma fenda preta. Uma imperfeição? Quem sabe? Ou talvez fosse para ser assim mesmo. Oni Etlan havia recebido a notícia da morte da sua amiga naquela mesma manhã pelo companheiro de Layla, Bastia. Ainda assim, seu rosto se transfigurou dramaticamente ao ouvir Rafto pincelar os detalhes sem pena. Terrível, sussurrou Oni Etlan. Bastian não mencionou nada disso. É porque não queremos que vaze para a imprensa, disse Rafto. Bastian me disse que você era a melhor amiga de Layla. Oni afirmou com a cabeça. Sabe o que Layla estava fazendo lá em cima do Hurricane? O companheiro dela não faz ideia. Ele e os filhos estavam na casa da mãe dele em Flor ontem. Oni fez que não com a cabeça. Um gesto firme que não devia deixar nenhuma dúvida. O ato em si não era o problema. Tinha sido a hesitação de um centésimo de segundo antes. E esse centésimo de segundo era tudo de que Jet Rafto precisava. Trata-se de um assassinato, senhorita Etla. Espero que entenda a gravidade e o risco que corre por não me contar tudo o que sabe. Ela lançou um olhar perplexo para o policial com o rosto de bulldog. Ele farejou a presa. Se acha que está poupando a família dela, está enganada. Esses detalhes virão à tona de qualquer maneira. Ela engoliu em seco. Parecia assustada. Já estava assim quando abrirá a porta. Então ele deu a cutucada final. Um tipo de ameaça que era na verdade insignificante, mas que funcionava maravilhosamente bem tanto com os inocentes quanto com os culpados. Você pode contar agora ou ir comigo à delegacia para ser interrogada. As lágrimas brotaram nos olhos dela e a voz quase inaudível veio de algum lugar do fundo da garganta. Ela ia encontrar com alguém lá. Com quem? Oni Etlan respirou fundo, trêmula. Layla só me contou o primeiro nome e a profissão. E disse que era segredo, que ninguém podia saber, principalmente Bastian. Rafto olhou para seu bloco de anotações para esconder a empolgação. E quais eram seu nome e profissão? Ele anotou o que Oni disse. Olhou para o bloco. Era um nome relativamente comum. E uma profissão relativamente comum. Mas, como Bergen é uma cidade relativamente pequena, Rafto pensou que aquilo seria o suficiente. Ele sabia de corpo e alma que estava na pista certa. E com de corpo e alma, Jet Rafto queria dizer 30 anos de experiência policial e um conhecimento da humanidade baseado em uma misantropia generalizada. Me prometa uma coisa, pediu ele. Não diga a ninguém o que acabou de me contar. Para ninguém da família. Para ninguém da imprensa. Nem para outros policiais que por acaso venham falar com você. Entendido? Nem para policiais? Definitivamente não. Eu sou o chefe desta investigação. E preciso ter total controle sobre quem tem essa informação. Até que eu fale o contrário, você não sabe de nada. Finalmente, pensou Rafto, mais uma vez parado no degrau da escada. O vidro refletiu quando uma janela se abriu mais adiante da alameda, e novamente teve a sensação de estar sendo observado. Mas e daí? A revanche era dele. Só dele. Jet Rafto abotoou o casaco, mal percebendo a chuva insistente enquanto, em silencioso triunfo, desceu as ruas escorregadias em direção ao centro de Bergen. Já eram 5 da tarde e a chuva caía sobre a cidade, vinda de um céu explodindo em fúria. Na mesa em frente a Jet Rafto estava uma lista de nomes que ele havia solicitado do sindicato. Começou procurando candidatos com o primeiro nome correto. Por enquanto, apenas 3. Passaram-se apenas 2 horas desde que estivera com Oni Etlan, e Rafto achava que logo saberia quem havia assassinado Layla Azen. Caso solucionado em menos de 12 horas. E ninguém podia tirar isso dele. A honra era sua e de mais ninguém. Porque ele iria informar a imprensa pessoalmente. Os principais veículos de comunicação sobrevoaram as montanhas e já estavam sitiando a delegacia. O comandante tinha dado ordens para que nenhum detalhe sobre o corpo fosse divulgado, mas os abutres já haviam farejado um banho de sangue. Deve ter vazado, falou o comandante, olhando para Rafto, que não respondeu nem mostrou o sorriso que ansiava para chegar à superfície. Estavam sentados ali, prontos para entregarem seus relatórios. E em breve Jet Rafto seria novamente o rei da polícia de Bergen. Ele abaixou o volume do rádio, de onde Whitney Houston dissera durante todo o outono que iria amá-lo para sempre. Mas antes que pudesse tirar o fone do gancho, o telefone tocou. Rafto, disse ele com irritação e impaciência. Sou eu quem você está procurando. A voz foi o que imediatamente informou ao inspetor desacreditado que aquilo não era um simples trote ou uma piada de mau gosto. Era uma voz fria e controlada, com uma dicção nítida e profissional, que por si excluía os loucos e bêbados de sempre. Mas havia outra coisa com aquela voz, algo que não conseguia determinar. Rafto pigarreou alto, 2 vezes. Ganhou tempo, como se para mostrar que não havia ficado desconcertado. Com quem estou falando? Você sabe. Rafto fechou os olhos e soltou palavrões mudos e raivosos. Merda, merda, merda. O suspeito ia se entregar. E isso não chegaria nem perto de ter o mesmo impacto caso fosse ele, Rafto, a prender o criminoso. O que o faz pensar que estou procurando você? Perguntou o policial entre os dentes cerrados. Eu simplesmente sei, respondeu a voz. E se pudermos fazer as coisas ao meu modo, você vai ter o que quer. E o que eu quero? Você quer me prender, e poderá fazê-lo, sozinho.
Está prestando atenção agora, Rafto? O policial fez que sim com a cabeça, antes de se tocar e responder que sim. Me encontre no totem do Parque de Norges, anunciou a voz. Daqui a exatos 10 minutos. Rafto tentou pensar. O Parque de Norges ficava ao lado do aquário. Ele chegaria em menos de 10 minutos. Mas por quê, entre tantos lugares, marcar o encontro justo lá, num parque na ponta de um penhasco? Para que eu possa ver se você vai chegar sozinho, disse a voz, como se respondesse seus pensamentos. Se eu vir outros policiais ou você se atrasar, desapareço. Para sempre. O cérebro de Rafto processou, calculou e concluiu. Ele não conseguiria organizar uma equipe de captura. Teria que explicar em seu relatório escrito o motivo pelo qual tinha sido forçado a executar a prisão sozinho. Era perfeito. Está bem, concordou Rafto. O que acontece então? Eu conto tudo a você e passo as condições para a rendição. Que tipo de condições? Não quero estar algemado durante o julgamento. A imprensa não terá acesso. E vou cumprir pena em algum lugar onde não precisarei conviver com outros prisioneiros. Rafto quase engasgou. Está bem, disse e olhou para o relógio. Espera, tem outras condições. TV no meu quarto, todos os livros que eu possa vir a querer. Vamos arranjar isso, disse Rafto. Quando você tiver assinado o acordo com minhas condições, vou com você. E se? Começou a dizer Rafto, mas um acelerado e repetido bip disse que a outra pessoa a havia desligado. Rafto estacionou perto do estaleiro de Bergen. Não era o caminho mais curto, mas lhe daria uma visão melhor do parque na hora de entrar. O grande parque ficava num terreno ondulado com trilhas feitas pelos passos e montes com gramado amarelo e seco. As árvores apontavam com dedos pretos e nodosos para as pesadas nuvens vindas do mar atrás da ilha Ask. Um homem se apressava atrás de um Rottweiler nervoso com uma guia curta. Rafto apalpou Smith Wesson no bolso do casaco ao passar pelo reservatório de Norges. O tanque branco para água salgada parecia uma banheira desproporcional à beira-mar. Depois da curva ele pôde vislumbrar o totem de 10 metros de altura, um presente de 2 toneladas da cidade de Seattle pelo aniversário de 900 anos de Bergen. Ele podia ouvir sua própria respiração e o chapinhar das folhas molhadas debaixo dos sapatos. Começou a chover. Gotículas afiadas pinicavam seu rosto. Uma figura solitária estava ao lado do totem, virada para Rafto, como se a pessoa soubesse que o policial viria justamente daquele lado e não do outro. Rafto apertou o revólver ao andar os últimos passos. A 2 metros de distância, ele parou. Semicerrou os olhos contra a chuva. Não podia ser verdade. Surpreso, indagou a voz que ele só agora reconhecia. Rafto não respondeu. Seu cérebro havia começado a processar novamente. Você achou que me conhecia? Disse a voz. Mas só eu conhecia você. Foi assim que adivinhei que tentaria fazer isso sozinho. Rafto fitou o homem diante dele. Isto é um jogo, anunciou a voz. Rafto pigarreou. Um jogo? É. Você gosta de jogar. Rafto fechou a mão em volta da coronha do revólver, segurando de modo a ter certeza de que não se prenderia no bolso do casaco caso tivesse que sacá-lo depressa. Porque justo eu. Porque você era o melhor. Só jogo contra o melhor. Você é louco, sussurrou Rafto, arrependendo-se no mesmo instante. Quanto a isso não há a menor dúvida, disse o outro com um leve sorriso. Mas você também é louco, meu querido. Somos todos loucos. Somos espíritos desassossegados que não encontram o caminho para casa. Sempre foi assim. Sabe por que os índios fizeram estes aqui? A pessoa na frente de Rafto bateu com o nó do dedo indicador enluvado no tronco de árvore. As figuras entalhadas, uma sob a outra, encaravam o fiord com grandes olhos negros e cegos. Para tomar conta das almas, continuou a pessoa. Para que elas não se percam. Mas um totem apodrece, e ele deve apodrecer. Faz parte da ideia. E quando isso acontece, a alma precisa encontrar um novo lar. Talvez numa máscara, talvez num espelho, ou talvez numa criança recém-nascida. O som de gritos roucos vinha do pátio dos pinguins no aquário. Você vai me dizer por que a matou? Perguntou Rafto e notou que ele também estava rouco. Pena que o jogo acabou, Rafto. Foi divertido. E como descobriu que eu estava no seu encalço? O outro levantou a mão, e Rafto deu automaticamente um passo para trás. Algo estava pendurado nela. Um colar. Na ponta pendia uma pedra em forma de gota com um entalhe preto. Rafto sentiu as batidas pesadas do próprio coração. Na verdade, Onietlan não queria dizer nada a princípio. Mas ela se deixou, como podemos dizer, convencer. Você está mentindo, disse Rafto sem ar e sem convicção. Ela contou que você a obrigou a não dizer nada para seus colegas. Foi quando eu soube que você aceitaria minha oferta de vir até aqui sozinho. Porque você achou que aqui seria o novo lar da sua alma, sua ressurreição. Não é? A fina e gélida chuva se assentou como suor no rosto de Rafto. Ele já estava com o dedo no gatilho do revólver e concentrado em falar lenta e controladamente. Escolheu o lugar errado. Você está virado de costas para o mar e há carros da polícia em todas as saídas. Ninguém escapa. A pessoa na sua frente farejou no ar. Está sentindo o cheiro. Jet? De quê? Medo. Adrenalina tem um cheiro bem particular.
Mas você sabe tudo sobre o assunto. Tenho certeza de que você sentiu esse cheiro nos presos que espancava. Layla tinha o mesmo cheiro, especialmente quando viu as ferramentas que eu iria usar. Ione ainda mais. Provavelmente porque você tinha contado ela sobre Layla e ela sabia o que aconteceria. É um cheiro bastante estimulante, não acha? Eu li que é o cheiro que alguns carnívoros usam para encontrar suas presas. Imagine a vítima, trêmula, tentando se esconder, mas sabendo que o cheiro do próprio medo irá matá-la. Rafto viu as mãos do outro pendendo do corpo, vazias. Estavam em plena luz do dia, perto do centro da segunda maior cidade da Noruega. Apesar de sua idade, após os últimos anos sem álcool, ele estava em boa forma física. Os reflexos eram rápidos e as técnicas de combate estavam razoavelmente em dia. Sacar o revólver levaria uma fração de segundo. Porque então estava com medo a ponto de seu queixo tremer.